Talvez você já tenha passado por isso sem perceber. Você pega um produto na prateleira, olha rápido, reconhece a embalagem e associa ao que já conhece e leva. Mas, quando observa melhor, descobre que não é exatamente aquilo. Não é chocolate, é sabor chocolate. Não é leite, é uma composição adaptada. Não é o original, é uma versão que imita. E o mais curioso não é nem a existência desses produtos, mas a facilidade com que eles passam. Porque eles não mentem de forma direta, eles sugerem, eles se aproximam o suficiente da verdade para parecerem verdade. E isso já é o bastante para convencer. O problema é que aquilo que apenas parece nunca entrega completamente. Pode até enganar o gosto por alguns instantes. Pode até cumprir uma expectativa superficial, mas não sustenta. Falta densidade, falta substância, falta aquilo que realmente nutre. E, ainda assim, a gente consome. Às vezes por distração, às vezes por hábito, às vezes porque é mais fácil aceitar algo que se aproxima do real do que buscar o que é, de fato, verdadeiro. E sem perceber, essa lógica vai deixando de ser apenas alimentar e começa a se infiltrar na forma como vivemos. E é aqui que começa a ficar interessante. Porque quando a gente se acostuma com o quase, com o parecido, com o tá bom assim, quando vê, já Elvis, já era. Já entrou numa lógica onde o suficiente vira padrão, mesmo não sendo verdade. Porque existe uma maneira de viver que segue exatamente esse mesmo padrão. Uma vida construída por aproximações, por ajustes, por versões aceitáveis. Não é uma mentira escancarada, é algo mais sutil, é uma adaptação constante da própria identidade para caber nos ambientes, nas expectativas e nas relações. Aos poucos, a pessoa vai deixando de ser para começar a aparecer. Vai substituindo profundidade por aparência, verdade por funcionalidade, essência por aceitação. E isso quase sempre nasce de um lugar silencioso e muito humano. O medo de não ser suficiente sendo quem se é. Medo de não corresponder, de não agradar, de não ser amado na própria verdade. Então, a solução encontrada, muitas vezes inconsistente, é ajustar, criar versões mais aceitáveis, controlar o que se mostra, esconder o que não se encaixa. E assim vai se formando uma vida que funciona, mas não é inteira. O ponto é que viver assim exige esforço contínuo, porque tudo aquilo que não é verdadeiro precisa ser sustentado, precisa ser mantido, precisa ser protegido. E isso cansa. Cansa porque exige vigilância constante. Cansa porque cria uma distância entre o que se vive e o que se é. E, principalmente, cansa porque, no fundo, existe uma percepção silenciosa de que algo não está alinhado. E, principalmente, cansa porque, no fundo, existe uma percepção silenciosa de que algo não está alinhado. E quando esse desalinhamento se prolonga, começam a surgir compensações, pequenas fugas que ajudam a aliviar a tensão inteira. Distrações, excessos, hábitos que anestesiam, relações superficiais que não exigem profundidade. Não é necessariamente uma escolha consciente, mas é um movimento de escape. Porque encarar a própria verdade muitas vezes parece mais difícil do que continuar sustentando uma versão editada da vida. E o mais curioso, ou talvez o mais perigoso, é que isso vai ficando confortável. Quando você percebe, já é Elvis de novo. Já normalizou o que não deveria ser normal. Já se acostumou com uma versão
reduzida de si mesmo. O mais delicado é que a gente se acostuma, assim como o paladar se adapta ao artificial, a consciência também se adapta ao superficial. A pessoa passa a considerar normal não se aprofundar, normal não se confrontar, normal viver em uma zona onde tudo parece estar sob controle, mesmo que por dentro exista um vazio crescente. E esse vazio não vem da falta de coisas, vem da falta de verdade. Porque aquilo que não é verdadeiro não se sustenta indefinidamente. Pode funcionar por fora durante muito tempo, pode até ser admirado, aceito, validado, mas internamente começa a apresentar rachaduras. Pequenas incoerências, desconfortos silenciosos, uma sensação constante de que algo está fora do lugar. E essa sensação, por mais que seja ignorada, não desaparece. Ela apenas espera o momento em que não poderá ser mais evitada. E quando esse momento chega, ela não vem como punição, mas como revelação. A vida começa a mostrar, de forma inevitável, aquilo que foi sendo construído sobre bases frágeis. E então surge uma pergunta que muda tudo. O que, na minha vida, é de fato verdadeiro? E o que apenas se sustenta pela aparência? Essa pergunta não é confortável, ela desmonta defesas, questiona estruturas e expõe incoerências. Mas, ao mesmo tempo, ela abre uma possibilidade que nenhuma aparência consegue oferecer: a possibilidade de reconstrução. Porque só é possível construir algo sólido quando se parte da verdade. Só é possível sustentar uma vida inteira quando ela está alinhada com aquilo que é real. E aqui existe uma inversão importante. A verdade pode até ser desconfortável no começo, mas ela organiza, ela alinha, ela simplifica. Já a mentira, mesmo quando bem construída, sempre complica, sempre exige manutenção, sempre cobra um preço. Às vezes imediato, às vezes acumulado, mas inevitavelmente cobra. Talvez por isso tanta gente viva cansada sem saber exatamente o porquê. Não é apenas o ritmo, não é apenas a rotina, é o esforço de sustentar algo que não corresponde totalmente à sua realidade. É a tensão de manter uma imagem, de proteger uma versão, de evitar o confronto com aquilo que precisa ser revisto. E talvez aqui caiba mais um alerta simples, quase em tom de brincadeira, mas muito sério. Se você percebe que está vivendo mais para manter do que para ser, cuidado, porque aí já é Elvis. E talvez hoje seja um bom momento para um movimento diferente. Não de mudança radical ou de ruptura brusca, mas de honestidade. De parar por alguns instantes e olhar com mais verdade para si mesmo. Sem justificativas rápidas, sem comparações, sem distrações. Apenas observar onde a minha vida está baseada em algo que parece, mas não é. Porque toda transformação consistente começa neste ponto, não na performance, mas na verdade, não na aparência, mas na essência, não na tentativa de ser melhor aos olhos dos outros, mas na decisão de ser verdadeiro consigo mesmo. No fim, a questão não é o quanto algo se aproxima da verdade, mas o quanto de fato é verdadeiro. Porque só o que é verdadeiro sustenta. E se esse episódio fez sentido para você, talvez não seja coincidência. Talvez seja só aquele momento em que a vida dá uma pausa e convida a gente a alinhar o que está por dentro com o que está por fora. Sem pressão,
mas também sem fuga. Eu sou Elvis Cedro e esse foi mais um Já Elvis. E você já sabe, quando a vida começa a desandar na aparência, é sinal de que, por dentro, ou a gente ajusta, ou já Elvis. Até o próximo episódio.